O maior confronto da história do futebol paranaense. Uma rivalidade que completa 100 anos. Um clássico que mexe com a paixão e a memória do torcedor do futebol do Paraná. E você, conhece a história do Clássico Atletiba? Então fica aqui porque hoje vamos falar de 100 anos de Atletiba. Salve, salve, torcida coxa branca e todos os inscritos aqui no canal! Estamos de volta! E hoje para falar do maior clássico do futebol paranaense que está completando 100 anos. Para essa data, o Grupo Helênicos preparou um material especial para você, com um raio-x desse confronto histórico. São números, recordes, curiosidades, partidas marcantes do Atletiba, que você pode conferir acessando o site do Grupo Helênicos, que nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. Um material em PDF contando a história dos 100 anos de Atletiba, que você pode salvar e deixar no seu computador. E ter para você para sempre mais de 100 páginas contando as histórias dos Atletibas. E aqui no vídeo de hoje nós vamos fazer um aperitivo desse árduo e completo material de pesquisa realizada pelos helênicos. Então, a partir de agora, vamos mergulhar nas histórias do Clássico Atletiba. O primeiro Atletiba da história foi realizado no Parque da Graciosa no dia 8 de junho de 1924. Juan Luiz Bermúdez, o craque alviverde Ninho, marcou 4 gols nesse jogo. Partida que terminou em 6-3 para o Curitiba, abrindo assim a nosso favor a primeira vitória na história do clássico. O Clássico Atletiba no começo era chamado de o cotejo da rivalidade. Somente na década de 1950 o termo Atletiba começou a ser mais usado. Apesar de nós já encontrarmos registro na década de 30 do termo ser usado em alguns jornais. Somando partidas oficiais e jogos amistosos, foram jogados 392 Atletibas. O Curitiba venceu 149, aconteceram 117 empates e o Atlético venceu 126. Para conferir as estatísticas completas do Atletiba, você pode acessar o site lá dos helênicos. Foi no dia 17 de dezembro de 1978. Jogo válido pela final do Campeonato Paranaense daquele ano, o Clássico Atletiba, que decidiu a competição, atraiu 55.164 pagantes. Na decisão por pênaltis, o Coxa levou a melhor e se sagrou campeão. O segundo maior público da história do Clássico Atletiba não era de uma partida decisiva e de nenhuma final de campeonato, não. No dia 1º de maio de 1990, em um jogo válido pela primeira fase do Campeonato Paranaense daquele ano, 52.028 pagantes compareceram ao Alto da Glória para assistir a vitória alviverde por 3-0. A renda chegou a 4.780.000 cruzeiros, para um público pagante de 52.000 pessoas e no total quase 60.000 pessoas nas arquibancadas do Couto Pereira. No dia 19 de novembro de 1959, num jogo válido pelo Campeonato Paranaense daquele ano, os atacantes Duílio, Ivo e Oda, cada um com 2 gols, decretaram a vitória coxa branca por 6-0 na maior goleada da história dos Atletibas. O zagueiro Haroldo Fedato é o recordista de Atletibas disputados. Ele jogou 47 clássicos, venceu 22, sendo assim também o atleta com mais vitórias em toda a história do confronto. Mas se analisarmos pelo aproveitamento, considerando apenas atletas que jogaram no mínimo 10 Atletibas, o primeiro lugar fica com o meia Almir Manzoki, que que teve aproveitamento de quase 82% dos Atletibas que participou.
Florival Lansoni, o Neno, é o recordista de gols em clássicos Atletiba. Conhecido como Demônio Louro, ele marcou 21 gols pelo Curitiba. Também jogou no time da Baixada e por lá anotou mais 6 gols em clássicos. Pelo Coxa, ele atuou de 1941 a 1947. Voltou ao Curitiba em 51 e permaneceu até 53. Para conferir todos os demais artilheiros, você já sabe, acesse o site dos Helênicos e baixe lá o PDF para ter a história completa dos goleadores do Atletiba. Considerando apenas os goleiros que disputaram no mínimo 10 Atletibas, Wilson tomou apenas 12 gols em 16 jogos, ficando com uma média de 0,75 gol por jogo. Assim como o goleiro do Curitiba, ele é o detentor da melhor média entre os arqueiros alviverdes. Já do lado atleticano, o Rafael Camarota tomou apenas 5 gols em 11 jogos, ficando com uma média de 0,45 gol por jogo. Como todos sabem, pouco tempo depois, Rafael foi jogar no Curitiba, tornou-se ídolo da galera alviverde e campeão brasileiro pelo Coxa. Entre os jogadores curitibanos, o mais jovem a disputar um Atletiba é o meia Castorzinho, que em fevereiro de 1996 entrou em campo com 16 anos e 11 meses. Já o mais jovem a marcar um gol em um clássico Atletiba foi o centroavante Igor Jesus. Em janeiro de 2019 ele estava com 17 anos e 11 meses, quando fez seu primeiro gol em clássico. Do Piá! Igor Jesus! Quanto aos mais velhos, em dezembro de 1978, o goleiro Manga disputou seu último Atletiba quando ele estava com 41 anos e 7 meses. E o artilheiro mais veterano da história do clássico é o ponta-esquerda Aladim, que marcou o seu último gol em julho de 1983, quando estava com 36 anos e 9 meses. Pelo Curitiba, o recordista é o uruguaio Félix Manho, que dirigiu o Alviverde em 27 partidas. Já o técnico com o melhor rendimento, sempre considerando aqueles com pelo menos 10 clássicos disputados, a primeira colocação fica com Elba de Padua Lima, o Tim, que tem um incrível aproveitamento de 73% em Atletibas. Foram 6 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota dirigindo o Coxa. Entre 1974 e 1995, Afonso Vitor de Oliveira foi o árbitro principal de 22 clássicos Atletiba. O maior período invicto de toda a história do clássico Atletiba é do Curitiba. Entre 1977 e 1979 foram 14 jogos sem derrota. O recorde de vitórias consecutivas também é do Curitiba. Entre 1951 e 1953, o Coxa ganhou 8 Atletibas consecutivos. Bom, pessoal, aqui estão algumas das curiosidades do levantamento dos helênicos sobre a história do Atletiba. Como eu disse a vocês, quem quiser o material completo é só acessar o site dos helênicos, clicar para salvar o PDF e ter à sua disposição toda a história do clássico. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.